Tem reforço no Corinthians, mas vídeo de hoje do canal do Nicola te conta a polêmica por trás dessa contratação. O jogador em questão é filho do patrocinador Master Alvinegro. Bora falar do time que vai encarar o Fluminense nessa quarta-feira na Neoquímica Arena e que a gente tinha falado aqui, né, que a tendência é que dois jogadores que estavam machucados ou pelo menos afastados aí por conta de incômodos, né, um lesionado, o outro não chegou a configurar uma lesão, o Gustavo Henrique, no caso, que sente um incômodo na coxa, e o Fabrício Angileri, que sofreu sim uma lesão, que os dois têm uma tendência de serem relacionados para esse jogo de quarta-feira. Eu acredito que eles serão, tá? Mas é que no material divulgado pelo clube nessa segunda-feira dos treinamentos, eles não apareceram. O que é normal dentro de uma dosagem de carga, muitas vezes eles trabalham na parte interna e tudo mais, e também faz parte daqui a pouco de um mistério da assessoria ali, né? Para não expor todo mundo que pode voltar. Então, tem a ver também com uma divergência, né? O meu timão trouxe uma reportagem muito interessante nesse sentido, que dá para entender pela resposta do Emiliano Dias, quando ele é perguntado sobre alguns jogadores, né? O Palácios, ele ficou incomodado sobre a pergunta ao Palácio, outros jogadores, se eles poderiam voltar, que há uma divergência do departamento médico com a comissão técnica, porque são muitos jogadores de fora nesse momento e entende a comissão técnica, segundo a reportagem do portal Meu Timão, de que eles já poderiam ter voltado. No caso, esses dois especificamente, né, talvez, né, que já estão próximos de voltar, o Angileri e o Gustavo Henrique, que daqui a pouco eles pudessem ter sido utilizados no derby contra o Palmeiras, e não foram. Às vezes existe um cuidado excessivo, né, para os retornos, mas aqui eu só estou relatando o fato, que é a divergência entre os dois setores. Eu jamais poderia fazer qualquer juízo de valor, porque não sou médico, porque não estou dentro do clube e nem tenho todas as informações para passar para vocês. O que existe, e isso é um fato, né, quando a comissão técnica começa a atritar com um departamento tão importante e inclusive interferindo, né, na parte técnica, que é a reclamação dos técnicos do Corinthians, bom, aí a gente tem que trazer à tona realmente porque é algo que está acontecendo. E são muitos jogadores de fora, né? O próprio Coronado. O Coronado tá com trauma no ombro e, cara, 2 semanas para voltar? Vai completar 2 semanas que o Coronado machucou o ombro, mas e aí? Foi tão grave assim? Mas não há transparência também, a gente não tem muita informação a respeito disso, e ele também não está confirmado, porque ele está fazendo tratamentos, vai fazer teste antes do jogo, então assim, tem algumas coisas que realmente estão chamando a atenção, são muitos jogadores de fora ao mesmo tempo, e isso está impactando, obviamente, no aspecto técnico, porque aí os comandantes lá não podem escalar aqueles jogadores que eles poderiam numa situação normal, numa condição normal, e aí você entende, né? A exigência vai aumentando, você ter que recorrer a reservas, no caso, na lateral esquerda, e não poder contar com o lateral titular, faz diferença. Na defesa, você não ter o Gustavo Henrique tem feito a diferença também. Então, isso está, de certa forma, incomodando, né? Vamos colocar essa palavra, Ramon e Emiliano Dias. Bom, a gente vai ter que esperar. Nessa terça-feira tem o treino definitivo, mas uma tendência aí, né, da volta do Angileri, do Gustavo Henrique, o Memphis jogando junto do Yuri, e aí você tem ali no meio o Coronado provavelmente não possa começar, dá para fazer o Memphis de 10 com o Romero no ataque, enfim, acho que não tem como fugir muito disso, mas eu trago a escalação no vídeo de amanhã para você. Vamos lá, vamos falar de outra situação importante de bastidores e que é importante, viu, rapaziada? É importante a gente falar porque o inquérito policial que investiga todas as denúncias envolvendo a ex-patrocinadora Master, a VaideBet, que vocês sabem muito bem o que aconteceu. Teve a questão do intermediário, teve a matéria do Juca Kfouri, teve denúncias de envolvimento de pares do Augusto Melo e do próprio presidente. Então, todas essas pessoas dentro desse inquérito policial, inclusive foi o que gerou o processo de impeachment ao presidente, e a gente falava que, cara, o inquérito não foi terminado ainda. É injusto com o presidente você determinar um processo de impeachment já, você colocar um processo de impeachment sem ter o encerramento do inquérito, pois esse inquérito está terminando. E aí, Chico, o que vai acontecer? Evidentemente que eu não sei, mas é um inquérito que pode sim, por que não, existe essa possibilidade de indiciar o presidente do Corinthians, desde que existam provas contra isso.
né, contra o presidente. Só que aí tem o seguinte, a novidade é que essa semana ela é meio definitiva. Nessa segunda-feira, por exemplo, depôs o ex-diretor administrativo, o Marcelo Mariano. Ele prestou depoimento. Obviamente se julgou inocente e tudo mais. Esse depoimento aconteceu. Nesta terça-feira, às 2 da tarde, acontece o depoimento do ex-superintendente de marketing, o Sérgio Moura, que também, né, está lá sendo investigado por participar do processo da chegada desse patrocinador master ao clube naquela oportunidade. E o presidente Augusto Melo também está marcado para depor na quarta-feira, às 2 da tarde. E é um depoimento meio que simbólico, o depoimento do presidente Augusto Melo. A defesa do presidente tentou reagendar esse depoimento que aconteceria na quarta-feira. E aí que vem a informação. A Polícia Civil rejeitou esse pedido de reagendamento. Ou seja, o Augusto vai ter que depor na quarta, 2 da tarde. Se ele não comparecer, as autoridades entendem que já tem embasamento e provas e documentos suficientes para encerrar o inquérito. E aí o inquérito nas próximas semanas será oficializado, será divulgado para uma conclusão, né? Então, assim, quarta-feira, 2 da tarde, no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania e da Terceira Delegacia, que é especializada em casos de lavagem de dinheiro, está marcado o depoimento do presidente Augusto Melo. Bom, e aí aqui, né, o delegado responsável pelo caso é o Thiago Fernando Correia, com o apoio de Juliano Atoge, que é promotor do Ministério Público de São Paulo. É isso, estou lendo a notícia aqui só para não deixar passar nenhuma informação. Tem o depoimento do Marcelinho, né, que foi nessa segunda, o depoimento do Sérgio Moura nessa terça e o do Augusto Melo na próxima quarta-feira. Em maio, completa 1 ano dessa investigação. E aí a gente vai ter uma ideia, né, se o Augusto e seus pares, ou especialmente o presidente, será declarado inocente, né, não terá nenhum tipo de prova contra ele, e aí o Corinthians segue a sua vida. Se algo acontecer no sentido oposto, se alguma irregularidade for comprovada em nome do presidente Augusto Melo, bom, aí estamos diante de um caldeirão que vai ferver. Porque aí vocês sabem que o Romeu Tuma Júnior, que foi o líder, né, o presidente do Conselho Deliberativo, líder do processo de impeachment, foi afastado temporariamente aí e tal. Vocês imaginem se alguma coisa é provada contra o Augusto. O que acontecerá nos bastidores do clube. Porque aí provavelmente ele vai ter todos os motivos para ser empichado, para ser retirado de lá e obviamente vai cair em descrédito total com o torcedor, né, que tem uma expectativa sempre, né, de um gestor que faça o melhor trabalho, né, e que pense no melhor para o clube. Ganhou agora o Paulistão, que está investindo, que está entrando no regime lá de dívidas com os credores lá para poder pagar, mesmo que ao longo prazo, e quitar algumas dívidas, né, que está tentando algumas medidas interessantes agora, dentro da legalidade, né, é o que o torcedor espera. Então, a gente tem que esperar o encerramento do inquérito para ver o que vai acontecer. E isso está próximo de acabar. Essa é a notícia que eu queria passar para vocês. A gente está muito próximo de saber o fim disso. E eu entendo o torcedor que pensa o seguinte: caramba, mas por que isso está acontecendo agora na gestão Augusto, que não aconteceu na gestão do Willio, na gestão Andrés? Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Não o fato de estar acontecendo agora. Porque a fiscalização ela tem que acontecer o tempo inteiro. Mas realmente, os últimos anos e as últimas gestões do Corinthians, elas fizeram o que quiseram. E ninguém apontou o dedo, e ninguém abriu o inquérito policial, e ninguém investigou. E tinha coisa, hein? E tinha coisa para investigar. Se a régua, a partir de agora, for essa, que bom. Mas vai sempre ficar esse questionamento, né? Por que não investigaram lá atrás? Enfim, é óbvio que existe motivação política para tudo isso. Mas, repito, não temos muito para onde correr. Existe uma investigação, um inquérito policial, e a gente vai descobrir ali na frente se
o Augusto Melo e os seus pares se eles têm responsabilidade, se eles cometeram algum crime ou não. É o que a gente vai ficar sabendo. Beleza? O que vocês acham de tudo isso? Comenta aqui. Hora de falar sobre o Corinthians com contratação polêmica. O Timão acaba de registrar no BID, o Boletim Informativo Diário, a chegada de Danielzinho, 18 anos de idade. Mas por que da polêmica? Porque o atleta é filho do diretor executivo da Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians e responsável por um investimento superior a 300 milhões de reais nos próximos 3 anos. E o Corinthians, que se especializou em contratar vários atletas para base, que não tem conseguido performar, acaba de fechar mais esse reforço. Danielzinho, de 18 anos, que passou pelo Grêmio sem sucesso nenhum, apenas uma partida, vai integrar o Sub-18 do Corinthians. Aquela categoria criada especialmente pelo Timão, apesar da falta de calendário nacional para esse tipo de idade. O Corinthians havia criado e sustentado esse Sub-18 para uma série de torneios e disputas nacionais e internacionais, até agora nenhuma excursão. E a chegada do Danielzinho é mais uma suspeita entre tantas levantadas por conselheiros de oposição no Timão. Corinthians que já contratou quase 80 jogadores para as categorias Sub-17 e Sub-20 desde o início da gestão Augusto Melo. E por falar em polêmica, queria contar que nessa segunda-feira, Marcelo Mariano, diretor administrativo do Corinthians e braço direito do Augusto Melo, prestou esclarecimentos num depoimento à Polícia Civil. Ele, assim como o Augusto e o Sérgio Moura, são investigados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Desse depoimento, que durou 3 horas, Marcelo Mariano desmentiu Alex Cassundé, que era o laranja, no pagamento de comissão do Corinthians com a Vaidbet. Só para te explicar o que está acontecendo, Corinthians e Vaidbet haviam acertado um contrato de 360 milhões de reais pelo patrocínio master por 3 anos. Só que Corinthians estabeleceu a empresa do Alex Cassundé como responsável pela intermediação e por isso o Alex Cassundé receberia ao longo de 3 anos 25 milhões de reais em pagamentos de comissão. Constatou-se, descobriu-se que o Cassundé nunca havia participado de intermediação nenhuma. O próprio Cassundé afirmou isso em depoimento à polícia. Algo que foi desmentido pelo Marcelo Mariano nessa segunda-feira. O que eu posso contar para vocês é que o depoimento do Marcelo Mariano não foi muito bem avaliado pelos responsáveis pela investigação. E a tendência segue sendo de que ele seja indiciado ao lado do Sérgio Moura e do Augusto. O Sérgio presta esclarecimentos e depoimento nesta terça-feira. O Augusto Melo tem depoimento marcado para essa quarta. O Augusto ainda tentou remarcar para a semana que vem, mas o delegado que cuida do caso não aceitou o tal pedido. Só para completar de vez o Corinthians, queria destacar que o presidente alvinegro não apresentou na reunião dessa segunda-feira do CORE as contas do clube referentes a 2024. E essa é a terceira vez que ele promete uma data para apresentar essas contas e não cumpre. A nova promessa é de que isso vai ser feito até quinta-feira. O Augusto precisa aprovar suas contas no Conselho Deliberativo, sob o risco de ser afastado de forma definitiva da presidência alvinegra. Curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra. Tchau! E aí, fiel, gostou do giro de notícias do Corinthians? Então já deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E se inscreva para ficar sempre por dentro de tudo sobre o nosso timão. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque aqui tem informação todo dia, sempre com as últimas do Corinthians. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aí o que você achou das notícias e qual foi a mais impactante, ou se tem algo que você gostaria de ver por aqui. Valeu demais pelo apoio, fiel. Tamo junto. Vai, Corinthians!